Bem-vindo, bem-vinda ao Café com Execução, o local onde conhecimento vira execução e execução traz resultado. Eu hoje aqui vou falar com você sobre o que acontece na vida real do empresário. A gente está falando na semana dos sabotadores e o sabotador que eu vou falar hoje é a terceirização da culpa, é procurar culpados. Você não deve procurar culpados na sua empresa. Por que você não deve procurar culpados, você está pensando? Não, mas a culpa é o vendedor, a culpa é do mercado, a culpa é do presidente, a culpa é da importação que não chegou, a culpa é... Sempre tem alguém externo que é a culpa. O sabotador, ele tem várias facetas, né? Como a gente está mostrando aqui para você nessa semana. E uma delas é essa, de colocar você numa posição de vítima. Quando você terceiriza a culpa, você é uma vítima. E a vítima não tem o que fazer. Agora, quando você assume a responsabilidade, você se coloca no papel de executor, de dono para resolver aquilo. Para aquela situação não aconteça mais. Então, vamos lá, vou dar um exemplo para você aqui. Se você mora numa casa e aí você não tranca o portão, porque é um bairro tranquilo, você não tranca o portão. Por um acaso alguém entrou e pegou lá alguma coisa que é sua. É um roubo, é um furto. E ele pegou alguma coisa sua. E aí depois que isso aconteceu, você foi lá e colocou um cadeado. Oi, tranca esse cadeado, fecha o portão. Isso você fez pós um resultado ruim. É bom? Vai ajudar a não acontecer de novo. Mas você poderia ter evitado isso se você olhasse melhor, olhasse de fora, olhasse com um olhar de técnico e não de jogador. Porque aí você olhar para sua casa e ver que ela tinha uma fragilidade na segurança. O mesmo acontece na sua empresa. Você não precisa estar dentro da operação 100%. Eu entendo que você precisa participar da operação, mas você não precisa estar dentro da operação 100%. Ela precisa acontecer sem que você esteja lá. Porque aí você consegue olhar a operação de cima e entender os gargalos, aonde que tem os pontos a serem melhorados. E não procurar culpados, e sim analisar o processo que está acontecendo e melhorar o processo. O CEO do McDonald's, logo que ele assumiu, ele tirou de lá o McFish. Era um lanche que era feito de peixe. Esse McFish, ele vendia pouco, vendia muito pouco. E como ele vendia pouco, poucas pessoas faziam, não era todo o turno que tinha, e eles não tinham domínio de fazer, como o tempo de fazer os outros hambúrgueres, demorava mais, trazia pouco lucro, porque vendia pouco, e ainda atrapalhava a operação, porque tinha que lembrar alguém lá, pegar o manual, olhar para ver como que fazia, ele ia menos queijo do que os outros, então era uma tortura, um trabalho infernal. E ele foi lá e tirou isso do cardápio do McDonald's e conseguiu, assim, ser mais produtivo. Olha só, ele tirou, foi mais produtivo. Quando ele foi mais produtivo, ele aumentou a produção, ele aumentou o lucro. Olha só o que ele fez com uma única sacada. Ele não procurou o culpado. Ah, não, é o cara que não sabe fazer, eu vou treinar ele para fazer. Não é isso, não é isso. Não adianta você procurar um culpado. Você tem que olhar o processo e identificar o que está causando aquilo. Buscar a causa raiz. Uma das ferramentas da qualidade, né? São os 5 porquês lá, né? Que você vai perguntando por quê. Você vai chegar na raiz do problema. Então, quando a gente faz o DECIDE, que é o nosso diagnóstico, a gente, por exemplo, estou há 4 meses sem bater meta de vendas. Um dos empresários que a gente conversou falou isso. Estou há 4 meses sem bater a meta de vendas. Bom, por que você está 4 meses sem bater a meta de vendas? E aí ele falou, não, porque o mercado não está tão aquecido quanto deveria. Tá, por que o mercado não está aquecido? Você tem noção do que o seu mercado não está aquecido? O que está acontecendo? Que teve um desaquecimento do seu mercado? Ele não soube responder. E aí, se ele não sabe ele não sabe qual é a causa raiz.
Mas a gente foi descendo com ele e viu que, na verdade, ele não estava sendo ativo, ele estava sendo passivo. Ele esperava as indicações chegar para ele poder fazer a venda. Como as indicações não estavam chegando no volume que ele precisava, ele culpou o mercado dessa consequência. Mas a causa raiz era não prospectar, não está sendo visto, não está fazendo a parte dele. A responsabilidade dele, que é estar visível, estar se relacionando, estar falando com clientes. Quando você não faz a sua parte, você perde oportunidades, você perde tempo, você perde o controle da sua empresa. Se você deixa aí, por exemplo, teve outro caso também do Decide que tinha um vendedor que era 80% do faturamento da empresa. E os contatos da empresa estavam no celular pessoal desse vendedor. Imagina se esse vendedor sai. E eu não estou falando que ele vai sair para outra concorrente. Ele saiu porque ele ganhou na Mega Sena, por exemplo. O que esse empresário vai fazer na vida? Como que ele vai buscar esses clientes? Se ele não tem nem os contatos do cliente porque estava no celular do vendedor e o celular do vendedor é o celular pessoal dele. Ele não tinha um CRM. Então, o processo estava todo torto e ele estava procurando culpados. Você não procura culpados, você procura o que está acontecendo, é a causa raiz. O que está acontecendo para isso não acontecer novamente. Quando você procura culpados, vira uma caça às bruxas. E aí, o que acontece? As pessoas ficam com medo de errar. Porque quem executa, erra, é natural. É natural. O erro é uma questão natural de quem executa. Você não vai acertar 100% do que você executou. Ninguém acerta 100% do que executou. Mas, todavia, você sabe que pode auditar o processo e melhorar mais, cada vez mais, até ele ficar um processo muito produtivo. Isso não quer dizer que a produtividade vai chegar a 100%. Aí você vai ter uma meta de produtividade. Você vai ter indicadores dizendo que caminho que você tem, quais os números que você está conseguindo. Você vai ter o processo, que aí sim o processo é o caminho. Tá vendo? Eu aqui já falei, né? Invertido. Tá vendo como mesmo a gente aqui acontece isso? Isso que a gente está falando, um papo direto. É o dia a dia do empresário. É assim que acontece. E aí, e olha que eu tenho aqui, ó, o processo está escrito. Está escrito, está na minha mão. E mesmo assim acontece. Acontece de errar. Você não pode virar uma caça às bruxas e penalizar quem errou. Pelo contrário, você tem que aprender com aquele erro e fazer com que o processo não permita que aquele erro aconteça novamente. Aí sim você agiu com responsabilidade. Responsável é aquele que, quando acontece algo que é diferente do resultado previsto, ele analisa o que aconteceu, busca a causa raiz, usando até essa ferramenta dos 5 porquês aí, né? Uma ferramenta da qualidade que a gente pode utilizar. Existem dezenas de ferramentas para você buscar a causa raiz, mas essa é uma muito boa, simples de aplicar. E você vai entender a causa. Quando você entende a causa, você resolve o problema. Você não fica mais apagando incêndios. Toda vez aparecendo o mesmo problema, o mesmo foco. Não pode ser o mesmo foco de incêndio toda vez. Você precisa criar no seu processo barreiras para que isso não aconteça. Por isso que a gente fala tanto aqui. Meta, indicadores, processo, execução, análise. Eu vou analisar o resultado que eu tive do processo. Deu a meta? Beleza, eu continuo. Não bateu a meta? Eu ajusto e continuo. Então, você nunca perde. Você sempre vai estar ganhando. Porque ou você ganha conhecimento para melhorar o processo, ou você ganha vendas, ou você bate meta. Então, você nunca vai perder. Se você fizer a execução do jeito que tem que ser feita. Sem pular etapas. Não tem atalho. Evite os atalhos. Atalho faz você perder tempo. Você não está para perder tempo. Você está para executar e trazer resultado. Tempo
é o bem mais caro que existe. Tempo é vida. Quando você perde tempo, você perdeu a vida. Então você tem que se preparar para isso. Tá, então os pontos negativos de você buscar culpados na sua empresa. Primeiro é que você vai instalar a cultura do medo. As pessoas vão estar com medo de errar. E quem tem medo de errar não executa. Você vai diminuir a produtividade. Diminuindo a produtividade, você diminui o lucro da sua empresa. Então, é o efeito cascata que vai acontecer na sua empresa. E outra, as pessoas vão ficar dependentes de você. Vão perguntar tudo para você. Porque elas têm medo de errar. E aí, o medo de errar, eu vou perguntar. E toda vez que ela pergunta, ela te atrapalha. E se você não está lá, ela não resolve. E você não consegue fazer a sua empresa crescer. Porque você centraliza tudo em cima de você. Na verdade, você precisa descentralizar. Que é as vantagens. O que você ganha quando você vai buscar responsável. Quando você busca responsável, você olha o processo e vê, bom, quem é o responsável do processo de prospecção? Ah, são os vendedores, junto com a equipe de marketing. O marketing faz a divulgação, traz algumas pessoas que os vendedores conversam e podem converter ou não em clientes. E aí, aqui você tem o marketing e tem vendas. Marketing e vendas. Elas trabalham juntas. Né? Como aqui, ó, elas se encaixam. Para elas se encaixarem bem, vendas tem que falar qual é o cliente bom para marketing. Para marketing buscar clientes mais parecidos com os que estão comprando. E deixar de trazer os clientes que não compram, que levam tempo de qualificação, de conversa dos vendedores e não fecham contratos. E aí você vai aumentar a produtividade, você vai aumentar a participação, porque quando você tem um responsável por uma tarefa, por uma ação, hoje mesmo no final você vai ter uma tarefa para fazer aqui, a gente vai dar essa tarefa para você. Quando você é responsável, você tem a clareza de quem é o responsável por aquilo, do que tem que ser feito, quando tem que ser feito, como vai ser feito e por quem vai ser feito. E o quem está treinado para isso? Porque muitas vezes eu vejo pessoas contratando vendedores experientes e ele é experiente numa loja de materiais de construção e agora ele vai fazer venda de carro. É uma coisa completamente diferente da outra. Não tem como, cara. Ele precisa treinar o produto, ele precisa conhecer o produto, ele precisa ver, ele precisa acompanhar um vendedor experiente, ele precisa ler o processo tem que estar escrito em papel, como está aqui, ó, escrito. Se não está escrito, não vale, não é um processo. Se está só na sua cabeça, você não tem um processo. Você precisa escrever o processo, assim como a gente escreve. Esse encontro que a gente tem aqui, o Café com Execução, ele não surgiu do nada. Ele tem um processo. Ele tem um passo a passo para seguir. Que daqui a algum tempo, qualquer um pode apresentar aqui na empresa. Não precisa ser eu. Qualquer uma outra pessoa pode apresentar. Ela vai seguir o processo do jeito que está aqui. Quando ela tem um processo por escrito, ela consegue auditar. Ela mesma vai ver onde que ela errou. E ela vai ver como que pode melhorar. E ela vai propor soluções. Ela vai trazer soluções. Ela vai trazer melhoria. Ela vai participar ativamente e vai fazer o que muitos empresários gostam de falar, né? Vestir a camisa da empresa. Vestir a camisa da empresa é ser responsável. Mas só que, se você como empresário não é o responsável pelos processos da sua empresa, como que você quer que o seu funcionário seja responsável? Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. E a cultura de culpa também não faz sentido. Pelos motivos que eu te falei. Centralização, você diminui a produtividade. Então, hoje, a nossa missão aqui hoje, o desafio do executor de hoje, é você pegar um processo seu, tá? Um processo pode ser uma etapa dentro de todo o processo de vendas, ok? O processo de vendas tem lá qualificação, tem motivação, urgência, crédito. E aí você vai pegar uma coisa dessa e vai olhar se o processo está ok.
se o processo está trazendo o resultado que você espera. Se a taxa de conversão está dentro do que você espera. Se o indicador está dentro do que você espera. E dentro do que você espera é dentro da meta. Meta tem número, meta tem data. Meta tem responsável. Meta tem execução. Meta tem acompanhamento. Se você não está fazendo nada disso, você, desculpa falar a verdade, é o culpado. Não, você é o responsável. E quando você não tem a responsabilidade, você se torna irresponsável. Irresponsável pelo que está acontecendo na sua empresa. E não tem como você ser irresponsável pelo que está acontecendo na sua empresa. A empresa é sua. Você colocou as pessoas lá. Se você colocou as pessoas lá, você tem que entender que você precisa treinar, orientar, acompanhar, ver os indicadores, ver número, mostrar como que funciona no dia a dia. Senão, você não vai conseguir trazer o resultado que você quer. Aqui dentro do vendedor vencedor do livro que a gente mostra como que você pode dar esse feedback para o seu acompanhado. O seu vendedor, o seu diretor de vendas, o seu gerente de vendas. Tem uma estrutura que a gente pode falar num outro episódio, mas hoje a gente está falando de sabotadores aqui, e o sabotador de hoje é você deixar para lá, né? Deixar a vida me levar, como diz a música do Zeca Pagodinho. Você não tem esse direito, você não pode ser irresponsável com a sua empresa. Você tem que ser responsável. Então, pega um processo, olha lá, vê se esse processo está dentro. Fez isso, aí você vem aqui e toca o sino. Vem aqui e toca o sino. Como você toca o sino? Você vai colocar aqui nos comentários o sininho que você executou. E você pode colocar o que você executou e qual resultado teve. Eu vou ficar muito contente, eu vou ler isso aí, vou ler todos os comentários que tem aqui embaixo para a gente manter esse relacionamento, entender o que vocês estão fazendo e mostrar que vocês são executores, pessoas que fazem. A maioria só assiste, a maioria só observa, são observadores. Observador não resolve. Observador, ele fica olhando o passarinho. Ele não tá nem aí. Ele só observa. Ele pega um monte de conteúdo e não usa para nada. Se você assistir esse vídeo aqui, 17, 20 minutos, não fez nada com ele, não de nada adiantou. Você precisa executar. E a execução é olhar um processo dentro da sua empresa hoje. Depois vir aqui colocar que você olhou, bateu o sino, que você executou. Como eu falei, a gente bate o sino e reconhece a execução. A gente não comemora a execução, a gente reconhece. A gente comemora resultados positivos. A gente comemora a meta batida. Agora, esforço, ele é reconhecido. Reconhecer é diferente de comemorar. Reconhecer é você falar, ó, legal, você fez, você executou. Agora, você comemora quando essa execução deu resultado positivo. Levou a gente a bater a meta. Trouxe dinheiro, diminuiu o custo. Aí sim, você vai comemorar com a sua equipe. E se você quer entender onde está o gargalo da sua empresa, eu tenho um convite para te fazer. A gente tem o diagnóstico Decide, onde a gente vai juntos, né, a 4 mãos, você, vamos sentar em torno de 40 minutos e a gente vai analisar a sua empresa baseado no método MIPEA, que está dentro do livro Vendedor Vencedor, e é um diagnóstico estratégico comercial de execução. Então você vai sair com ele no final sabendo o que tem que ser feito para você bater a meta de vendas. Então a gente vai olhar as suas metas, vai olhar os seus indicadores, vai olhar o seu processo, vai olhar a execução, como está sendo feita, vai ver, analisar isso para você. Você vai receber um documento disso, né? Como eu digo, se não está escrito, não foi feito, não é? Então você vai receber um documento sobre isso. A gente vai passar para você melhorar os números da sua empresa e levar a sua empresa a bater a meta de vendas. Então, se você está compromissado, né, comprometido, que é o primeiro passo, é o comprometimento. Se você está comprometido em melhorar a sua empresa, o primeiro passo é fazer o Decide. Então você clica aqui embaixo, tem o link, ou vendedorvencedor.com.br, você vai achar lá também.
faz lá a sua agenda e aí a gente vai marcar, entrar em contato contigo para fazer o agendamento, né, desses 40 minutos e a gente fazer o Decide na sua empresa. Então, você tem essa tarefa de hoje, tá? O desafio é olhar o seu processo e entender, buscar a melhorar uma etapa, uma partezinha desse processo para que você consiga entender e pôr em prática o que a gente falou aqui hoje e não buscar mais culpados e sim ter resultados e responsáveis na sua empresa. Amanhã a gente continua a série de sabotadores, a gente vai falar de um outro sabotador. O sabotador vem disfarçado de várias maneiras. Amanhã a gente vai falar de outro sabotador e você vai estar com a gente aqui e com certeza batendo o sino porque você é um executor. Até amanhã.